A Merkel enfrenta a oposição no próprio partido político dela. Esta cultura de refugiados que ela criou, de refugiados não, de invasores, que criou na Alemanha e na Europa, está a voltar para trás. Está a voltar para trás porque os socialistas nunca se aperceberam de uma coisa muito concreta. A coisa muito concreta que está a acontecer é que o partido, os próprios alemães, os europeus, não estão de acordo com os socialistas. O socialismo não é gente de bem. Eu conheço socialistas, todos os socialistas que eu conheço, todos eles que eu conheço, nenhum deles é gente séria. Nenhum deles. Estou a falar de gente que eu conheço das minhas redondezas. São gente subvertidas, são gente, agentes duplos, não são gente a quem eu garantirei passear o meu próprio cão. Não tenho cão, mas não deixarei, não entregaria a minha criança, o meu filho, a nenhum socialista. Se eu soubesse que houvesse um professor socialista, uma pessoa que tomasse conta de crianças que fosse socialista, garanto, não entregaria a minha criança, o meu filho, a essa gente. Garanto. A Merkel enfrenta uma posição, porque a Merkel é uma socialista, e enfrenta uma posição muito grave, porque a Merkel é uma espécie de PSD. O PSD, que a Merkel virou à esquerda, do politicamente correto, para importar a invasão muçulmana, e os muçulmanos estragaram a Alemanha. E os próprios alemães estão revoltados contra a Merkel, contra as políticas de imigração, estão não só na Alemanha, estão na França, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, está toda a gente contra a invasão muçulmana. A invasão muçulmana não está a acontecer, porque nós éramos suposto recebermos os refugiados sírios, em nome da Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra diz que nós somos obrigados, e eu aceito isso, a receber os refugiados de guerra sírios. Mas são uma minoria. Uma minoria. Refugiados sírios não existem. São apenas 3%. O resto são do Senegal, da Arábia Saudita, da Turquia, da Tunísia, de toda a gente pobre que aproveitou esta abertura aos refugiados para entrar por aqui fora, que havia cartazes na África do Sul em que dizia que se podia violar mulheres de graça, violar mulheres impunemente na Finlândia. Isto está publicado na internet. Se vocês quiserem trabalhar, trabalhem. Se não quiserem trabalhar, não trabalhem. A Merkel está a pagar, neste momento, fortemente por esta arrogância aos europeus, pela desculturalização que está a ser feita à cultura europeia, que é a cultura da igualdade e da liberdade. Infelizmente, mais uma vez, nós temos uma rádio que eu ligo para me rir, só para me rir, chama TSF, em Portugal, que reclama a queda da democracia do Sr. Assad na Síria. O Sr. Assad foi eleito pelo povo da Síria em eleições democráticas, observadas internacionalmente, e foi eleito. E tudo o que está a acontecer na Síria neste momento é tudo ingerência internacional, mas a TSF continua, infelizmente, uma rádio deceptiva em Portugal, que ninguém liga, a manter a propaganda, que é uma rádio de propaganda. E se vocês quiserem saber o que se passa no mundo, ouçam a TSF e ponham o contrário. Tirando o futebol, porque o futebol da TSF já nem o futebol tudo apaga, porque aquilo é um desastre total, mesmo em termos financeiros. É um desastre total do TSF, o Expresso, o Sol, a Rede, coisas todas. Não funciona nada em Portugal. Eles sabem disso, estão desesperados. Passando a coisas sérias, temos agora, segundo notícias recentes, autoridades europeias avisaram os europeus que há a possibilidade de mais terrorismo na Europa. O objetivo destas ameaças, destes avisos das autoridades europeias, da Merkel e dos Hollandes, são os autoritários, os socialistas. Eu garanto, eu digo aos portugueses e digo aos europeus que vejam este vídeo, nunca respeitem nenhum socialista. Porque todos os socialistas dizem, é ao contrário, não é gente séria. A única coisa que eles querem é mais conexões
mais subsídios, mais mordomias. Eu não quero nada para o povo português. Os socialistas não trabalham para o povo. Os socialistas trabalham para a Internacional Socialista, não para o povo. Eu penso, tenho infelizmente uma familiar que me disse literalmente que eu não falo para o povo. É uma socialista. Eu não falo para o povo. Essas autoridades que avisam a Europa com mais terrorismo, o objetivo delas é apenas uma coisa. Tem várias coisas. A primeira coisa é mais polícia. Depois mais investimento em armamento e nos militares. Depois mais diminuição dos direitos sociais. Depois mais inculcação do medo para que as pessoas não saiam da União Europeia, como fez o Brexit. E depois mais dependência do governo. O objetivo do socialismo é a centralização do poder e não mais poder local. O poder local é o que funciona realmente. O poder local é quem nós somos realmente. Esta invasão dos refugiados que está a acontecer está a ser feita em nome de uma ajuda humanitária, mas isso é tudo uma fraude. A ajuda humanitária é um folclore nas rádios, nas televisões, que não está a acontecer. Segundo notícias recentes, a União Europeia vai dar cartões de crédito aos refugiados no valor de 1.000 euros. Mas os próprios europeus vão perguntar: porquê é que vocês dão 1.000 euros aos refugiados e não dão 1.000 euros aos vossos próprios conterrâneos, aos vossos próprios habitantes? Porquê é que estes 3 bilhões de euros que vão ser investigados, vão ser aplicados nos invasores da Europa, não estão a ser aplicados à própria população que vos elege e que vos desconta impostos? Vocês pensam que essas coisas, estas políticas selvagens do socialismo e dos banqueiros, não terão consequências? Esta desculturalização da Europa não tem consequências. Vocês pensam que os portugueses, os espanhóis, os italianos vão voltar a confiar nos bancos? Eu não conheço mais ninguém. Há pessoas que me dizem, literalmente, estão a retirar dinheiro dos bancos. Não estão a pôr dinheiro dos bancos. Ninguém está a confiar nos bancos. Os bancos estão a tentar fazer experiências na Europa. Essas revoltas na Europa que estão para acontecer é o resultado de todas essas políticas socialistas que se aliaram a um centralismo bancário totalmente estéril. Não tem nenhum futuro. O objetivo é mesmo destruir a cultura da Europa e destruir a humanidade, estou a dizer fisicamente, em termos espirituais, fisicamente, e depois em termos biológicos. O objetivo do socialismo é destruir a cultura e a vida. O objetivo do socialismo é contra a vida. O Hitler era socialista, nacional-socialista. Destruiu 6 milhões de judeus e 21 milhões de alemães, fora, matou na Rússia e por aí fora, e na Polónia e por aí fora. Vocês não lembram-se que o socialismo é a cultura da destruição. Vocês souberem um pouco de história, o socialismo é a cultura da destruição. Nenhum socialista criou alguma vez alguma coisa na vida. São todos imitadores uns dos outros. Os socialistas são imitadores uns dos outros. Os refugiados, invasores, iletrados. Há bocado estive a ver uma notícia, mais uma vez, da TSF, que é uma rádio invasora de Portugal, que havia uma idiota qualquer da Comissão Nacional de Refugiados de Portugal, uma idiota, que eu espero que Portugal assombre o seu nome, que dizia que os refugiados, pedia que pessoas que tivessem casas, arrendatários, recolhessem estes refugiados, não são refugiados, são invasores muçulmanos, para estarem aqui durante 4 anos, quando tudo isto estourar, estes muçulmanos peguem em armas e se revoltem e matem os cristãos, matem a população de todo fora. Porque isto são gente armada, são um exército muçulmano que está a invadir na Europa, que estão à espera de 3 ou 4 anos, que eu acho que em 2020, vai ser em 2020 que vai acontecer a implementação do governo mundial, e é preciso arruinar a Europa. E estes refugiados estão aqui, não são refugiados, são militares à espera, estão aqui a fazerem o seu treino, a criarem os seus núcleos, vão-se armando durante 4 anos, e temos um governo socialista a tentar outra vez infiltrar Portugal para que os portugueses acolham mais militares. Estes invasores iletrados que estão na Europa devem ir para a casa dos autarcas.
esta porcaria dos refugiados, não são refugiados, esses invasores, que são reclamados pela autoridade, os refugiados, os portugueses, não sei o quê, uma porcaria qualquer, devem ir para a casa dessa gente e não para a casa dos portugueses. Porque esses muçulmanos que vêm invadir Portugal não vão ser disseminados em Portugal. Eu garanto que eles vão ser mortos antes de entrarem. Eu garanto que eles vão ser mortos. Está a ser construído os portugueses muito ricos e muito armados e conscientes e informados. Porque não vai haver nenhuma invasão a Portugal. Porque esses núcleos que estão a tentar infiltrar em Portugal, primeiro matam-se os socialistas, que é o que se está a fazer neste momento. Eu estou a alertar toda a população para que os socialistas sejam aniquilados em termos políticos, formais e informais. Eu não tenho dúvida, eu não tenho medo de falar. Para que impedir que depois estes núcleos de muçulmanos esperem pelo sinal verde, que é o sinal verde da destruição, da desculturalização da Europa, quando houver massivos ataques, para que se arruine Portugal, a Espanha e toda a Europa. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de ir ao tribunal. O que eu estou a dizer é muito concreto. Eu conheço o plano desde há 2006, conheço gente muito informada, desde o MI5, eu estou outras fontes que eu posso manter e exercer em tribunal, porque eu não tenho medo de dizer que o objetivo de toda esta internacional socialista de manter invasores muçulmanos é fazer-nos aumentar os impostos, decair a nossa produção e o nosso consumo, fazer decair toda a nossa culturalização que existe na Europa em termos de direitos sociais e direitos igualitários, para que nós não possamos competir mais com governos como a China, governos massivos globalistas como a China e todos os países que não pagam direitos aos seus próprios trabalhadores, que é isso que o socialismo quer realmente, é que os trabalhadores não tenham direitos, que o socialismo detesta pagar os direitos. E, felizmente, a Merkel enfrenta a oposição que nós já conhecemos. Nós temos ainda uma outra situação, que é a Irlanda, neste momento, a ameaçar fechar o seu próprio sistema bancário, não é bem, mas interromper o sistema de multibanco, a partir do dia 13 deste próprio mês, em nome de uma massiva implementação, uma reestruturação implementada pelo FMI. Eu acho que isso não vai acontecer. Se o sistema de multibanco se encerrar a dia 13, eu garanto que durante 10 dias, eu garanto que todo este sistema vai ser totalmente suspenso, mais do que 10 dias. Estes globalistas fazem testes. Eles não são homens, não são mulheres, não são gente credível, não são gente em que se possa honrar a pessoa. Estes gente não são soberanos, não são nacionalistas, não obedecem a constituições próprias, são criminosos, são psicólogos, são psicologistas, são gente que testa as populações, as mentes, que não testam os direitos sociais, não testam as convicções, nem testam realmente a música que é o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho segundo São Mateus é muito mais poderoso do que qualquer globalista, qualquer psicólogo. E eles têm medo dos cristãos por causa disso, porque o poder funciona realmente na consciência de Cristo e na humanidade de Cristo. O próprio Banco Central Europeu admitiu esta semana haver um colapso na economia europeia. Tanto há um colapso da economia europeia que o Banco Central Europeu admitiu que a inflação não vai ser controlada neste decénio, mas talvez no próximo. O próprio Banco Central Europeu, onde está um infeliz Constâncio, mais um infeliz Constâncio socialista português, mais um português infeliz que vai parar ao centralismo, admite ainda que vai haver muitos bancos insolventes neste processo de ruína, de colapso da economia europeia. Portanto, eu aviso quem vir este vídeo, estejam preparados, porque não vai haver coisas muito benéficas. O Euro 2004, o Ronaldo não dizem nada.